eu sou a Gi e esse é o 10 Times, meu canal sobre livros, e hoje tô aqui pra falar sobre Uma Janela Sombria, da Rachel Gillig. É um livro de fantasia que saiu pela Alt há pouco tempo. É o primeiro de uma duologia e o segundo sai agora em dezembro Sai esse mês, na verdade, de 2024. Eu já tava super curiosa pra ler porque eu achei a capa muito interessante, muito bonita, adoro coisa que tem detalhe cintilante. E a gente teve o treinamento da Globo com a Shirley, promotora, na nossa loja, e aí eu pedi pra ela, ela trouxe. E ela trouxe até como brindezinho que vem com o livro, que eu já vou mostrar pra vocês. Eu fiquei super coração derretido, assim. Esse livro tem muitos nomes difíceis, vou ser sincera pra vocês. Vou ser sincera com vocês, então às vezes o cérebro dá uma travada e a gente não tá lendo o nome de ninguém, a gente só se habituou a ler, tipo, e segue a vida. Vamos lá, a gente vai acompanhar a história da Elspeth, que vive no reino de Blunder, que é cercado por essa névoa, e só pra vocês entenderem, assim, aqueles afetados pela magia que se esconde na névoa do reino de Blunder são aniquilados pela guarda real. Para sobreviver, Elspeth Spindle precisa esconder um monstro, uma criatura sombria que espreita sua mente e lhe dá enormes poderes. Então, fiquemos com isso. A Elspeth, quando criança, foi infectada pela névoa, pegou a febre. A tia dela, o pai dela, mandou ela para casa da tia. A tia escondeu ela quando a guarda real chegou. Ela fugiu e fingiu, ela e a família, que ela nunca tinha sido tocada pela névoa, que ela nunca ficou doente. Então, assim, ela se escondeu da guarda e conseguiu se safar quando criança. Só que hoje, quando adulta, ela tem um segredo a esconder. Porque, na verdade, essa névoa, essa febre, quando pega as crianças, elas desenvolvem poderes sombrios, meio perigosos. Por isso elas são sacrificadas pela guarda real. Não que isso seja uma justificativa muito boa, mas enfim, a guarda se justifica dessa maneira. A Elspeth finge que nunca teve nenhum poder, só que, na verdade, ela tem uma coisinha. Ela absorve o poder das cartas da providência. O que são as cartas da providência? Quando as névoas do reino de Blunder foram criadas, existia a alma do bosque, que era como uma divindade, assim. Então as pessoas iam até o bosque, faziam oferendas, pediam coisas, e a alma fornecia para eles. Até que o rei de Blunder, na época, o rei pastor, ele fez um trato com a alma. Para deixar a magia mais acessível para o reino, ele criou 12 cartas da providência. Para cada uma, ele pagou um preço e a alma criou essas cartas, e essas cartas forneciam magia para quem as estivesse segurando, tocando nelas. Então bastasse a pessoa tocar 3 vezes na carta e já estava ativando o poder da carta. Só que com isso as pessoas pararam de ir ao bosque, de fazer oferendas, de precisar da alma, então ela ficou esquecida. E movida pela vingança, ela resolveu criar a névoa, que é essa magia que envolve o reino, e tá pouco a pouco sufocando o reino, enfim, causa febre nas crianças, cria magias ruins, como vingança, assim. E ela fez um trato. Quando todas as 12 cartas da providência estivessem reunidas, ela tiraria a névoa do reino. E, enfim, livraria eles desse tormento, da febre, e tiraria o isolamento deles do mundo, porque essa névoa envolve todo o reino e eles ficaram isolados do mundo. Só que quando ela fez esse trato com o rei pastor para tirar a névoa, ela ficou com a carta dos amieiros gêmeos. Então o rei pastor nunca conseguiu reunir as 12 cartas, porque uma das cartas já estava com ela. Então ela deu uma enganada nele. Essa é a lenda, essa é a história. E desde então, rei após rei que seguiu aí, tentava juntar as 12 cartas da providência para conseguir tirar a névoa, livrar o reino e enfim. Voltando a Elspeth, ela tem esse poder estranho de absorver o poder das cartas. E ela descobriu isso quando ainda criança, ela foi e encostou numa carta que o tio dela chegou em casa com, que era a carta do pesadelo. Quando ela encostou nessa carta, o pesadelo que estava aqui dentro foi pra dentro dela. E aí ela começou a viver com esse monstro na cabeça dela, que falava junto com ela. Então ela tem esse tipo um alter ego, assim, vivendo dentro dela, que é o pesadelo. Então é muito engraçado, na verdade, porque a gente tá acompanhando ela e dali a pouco parece que a gente lê como se fosse um rugido mesmo a voz dele. Então a gente vai vendo esses pensamentos como que intrusivos chegando nela e a gente acompanhando, que seriam o pesadelo. Então o pesadelo acaba virando esse mascote que deve ser aterrorizante, mas na verdade chega um momento do livro que a gente tá, ai, você é tão fofinho, tão querido, você é tão engraçadinho. Então é engraçado, assim, essa dinâmica. E uma vez sabendo disso, a Elspeth se compromete a nunca mais encostar em nenhuma carta, porque ela tem medo do que ela pode absorver das outras cartas, né? Ela vive a vida dela às escondidas, ela tenta passar desapercebida o tempo inteiro, porque ela é estranha, os animais não gostam dela, porque eles sentem a presença do pesadelo que vive dentro dela. Ela ouve o pesadelo o tempo todo e às vezes se perde em diálogos com ele na própria cabeça, então ela acaba sendo esquisitona. Então e como ela tem a magia correndo nas veias dela, e quando ela usa essa magia, as veias dela ficam pretas, ela tem que se esconder muito da guarda, porque corre risco de ela ser encontrada, ser sacrificada, a família ser
pagar um preço por isso, então assim, ela vive meio às escondidas. Até que um dia, ela foi com a prima, não sei onde, tava voltando pra casa, uns bandoleiros estavam no bosque e pegaram ela. E queriam saber se ela tinha o paradeiro de alguma carta da Providência, porque as pessoas, enfim, querem roubar essas cartas, muitas pessoas querem reunir as 12 cartas para devolver para a alma, então cada um tem um objetivo com essas cartas, ou querem elas simplesmente pelo poder. E aí eles chacoalham ela e querem a carta, e aí ela pede ajuda do pesadelo, o pesadelo toma conta do corpo dela, ela luta com os caras e sai correndo. Só que ela não vê o rosto deles, ela não vê nada, ela só sabe que eles a atacaram, que eles queriam cartas, e ela vai embora disparada. Um tempinho depois, no palácio vai ter um encontro, um baile, sei lá, alguma coisa assim. E a Elspeth não queria ir, mas a tia insiste, a família insiste, então ela vai passar uns dias no palácio com a família e nessa festança que tá tendo. E lá ela vai conhecer o Raven Hill, que é o capitão da guarda real, sobrinho do rei. E assim, o rei e o primogênito dele são detestáveis. Então a Elspeth supõe que a família real inteira é detestável. E ela vai descobrindo que talvez não seja bem assim. Que o Raven, na verdade, é meio querido até, e disposto a ajudar ela, e curioso com alguma coisa. E acontece que ele está tentando juntar as 12 cartas da Providência, e a Elspeth, por ter o poder do pesadelo, consegue ver o brilho das cartas. Então isso é uma ajuda que ele precisa. E acaba que num encontro meio atrapalhado, uma briga, uma batalha, um flerte, eles acabam se entendendo e percebem que um precisa da ajuda do outro. E a Elspeth vai entrar nesse grupo estranho entre Raven e outras pessoas que fazem parte desse grupo, que estão tentando juntar as 12 cartas e livrar o reino das névoas da alma. A gente vai ver esse possível romance dela com o Raven, né? Porque pinta um clima, obviamente. E assim, a Elspeth, óbvio, ela quer livrar o reino da névoa, mas é porque se ela conseguir fazer isso também, ela imagina que vai se livrar do pesadelo que vive dentro dela. E se o pesadelo toma muita força dentro dela, ele vai consumir o corpo dela. E ela vai deixar de ser ela e vai se tornar ele. Então ela tem também o interesse próprio nessa coisa de devolver as 12 cartas para a alma. Então eles se unem e a gente vai acompanhar esse desenrolar dessa história. O livro, ele tem essa sensualidade, essa coisa da névoa, isso que te instiga a querer saber o que está acontecendo, o que vai acontecer, essa coisa bem sombria mesmo, que te envolve. É quase como se você estivesse ali no meio da névoa, junto com todo mundo, vendo o que vai acontecer. Então é um livro que te prende bastante, foi um livro que eu li muito rápido, porque ele te deixa curioso pelo que vem aí. O livro termina com um quê de quero mais, porque você sabe que a história não acabou, você sabe que tem muita coisa pra ser resolvida ainda, e você termina a história de um jeito meio... tô um pouquinho desesperada, preciso de mais. Eu particularmente fiquei um pouquinho desesperada, porque eu precisava saber o que mais ia acontecer, então o livro deixa esse gosto de quero mais, deixa esse desespero pro próximo, porque a gente sabe que tem coisa muito mal resolvida, a gente precisa de mais, mas ele traz encerramos esse capítulo, seguiremos pro próximo, não é essa coisa que corta no meio. Então ele te deixa, acabou, mas tem mais. Eu particularmente gostei muito da leitura, me deixou muito instigada mesmo, eu fiquei presa na história e me remeteu um pouco a Divinos Rivais. É engraçado, porque eu não sei exatamente porquê. Eu não sei se é por causa dessa coisa da lenda, dos deuses, não que tenha deuses, mas tem essa lenda, essa alma, essa deusa do bosque, né? Então, me remeteu um pouco a Divinos Rivais com Magia das Marés, assim, ficou nessa mesma vibe desses outros dois livros. Então, se você gostou de Divinos Rivais ou de Magia das Marés, provavelmente vai gostar de Uma Janela Sombria, porque me deixou com a mesma sensação, assim. O romance é um ponto importante no livro, não é o foco principal, mas é importante na história, que tá ali presente. Então, se você curte romance, você vai gostar. Se você não curte tanto assim, você não vai se incomodar, mas tem um romance ali. E as cartinhas que vieram junto, que eu achei super legal, foram essas aqui, que vieram junto com os primeiros livros. Eu acho que os que estão vendo agora não estão vendo com as cartinhas, que são os brindes, né? Mas é claro que elas são muito mais fofuchas do que a história promete, né? Porque a história promete cartas perigosas, poderosas, assustadoras. O pesadelo aqui é fofinho, não parece o monstro que ela narra na história. Então, talvez a minha concepção de fofinho que seja um pouquinho errada também, pode ser. Mas as cartas são bonitinhas, né? Na história elas têm um sombrio e um quê de assustador que aqui não tem. Acaba sendo engraçado ver ela aqui e imaginar ela aqui na história, porque na história você imagina uma coisa muito mais
séria, robusta, lá. Ok, que é uma fantasia, que é a ficção e tudo mais, mas você imagina isso, né? Seu cérebro te leva pra isso. Mas a cartinha que a gente tem aqui do brinde é muito bonitinha e, ai, meio de boneca até, então é engraçada essa discrepância. Basicamente é isso, eu gostei bastante da história, tô curiosa pelo próximo. Se vocês leram, me contem. Eu já tenho uma colega que leu o segundo em inglês e eu tô super curiosa pra ler ele em português, que espero que saia rapidíssimo. E vou deixar aqui embaixo o link pra vocês, onde vocês podem encontrar os livros. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até a próxima!